Olá, estudantes, sejam bem-vindos ao vídeo de resolução da avaliação do nono ano da Escola Municipal Maria Alice. Eu sou o professor Wagner Santos e nós vamos estar resolvendo as questões propostas na avaliação da disciplina de matemática. Vamos lá. Vamos aqui na questão número 1, se trata de radicais, tá? Decomponha os radicandos em fatores primos e em seguida use uma das propriedades dos radicais aritméticas para encontrar o valor da expressão. Então, 49 eu ia pensar na raiz 49. Qual o número que multiplica duas vezes que o resultado é 49? Então, esse número seria o 7 vezes o 7, tá? E esse 7 eu conseguiria transformar ele em 7 ao quadrado. A gente sabe que quando é igual a índice, a gente vai cancelar ou simplesmente cancelar os índices. E o resultado aqui é o radicando para fora da raiz, então do radical. Então nós temos 7, tá? Raiz quadrada de 49. O 729 nós temos que decompor ele em fatores primos, porque nós queremos a raiz sexta. Então 729 decompondo em fatores primos. Vamos lá, vamos observar o conceito do número 729. Dentro da ideia aritmética, o 729 ele é um número par ou ímpar? Ele é um número ímpar. Então, eu preciso entender que ele não pode dividir por 2. Então, professor, eu tenho que observar o 3 agora, porque é o próximo número primo? Exato. Os números primos são 2, 3, 5, 7, 11, 13. Esses números. Porque se o número ele não é composto em números primos, ele é primo. Então, nós temos que observar os números primos, que também são infinitos, tá? Vários números primos. Então, o 3, para observar se é divisível por 3, eu vou somar os algarismos, tá? 7 mais 2, 9, mais 9, 18. Então, 18 é um número que está lá na tabuada do 3. A soma desses algarismos aqui resultou um número que está na tabuada do 3. Logo, todo esse número 729 divide 3 exato. Isso é um critério de divisibilidade. Então, nós vamos ter que fazer essa divisão. 729, vamos dividir por 3, tá? Primeiro eu escrevo aqui também, estou dividindo por 3. Vamos lá, 729 dividido por 3. Eu vou começar com o número 7, tá? Que é um maior que 3, e eu posso pensar no 2. 2 vezes 3, 6, para 7, 1. Resta 1. Então, se eu subtrair o resultado de 3 vezes 2, que é 6, resta 1, tá? Desce o 2. Qual número multiplico? O 3, que o resultado é 12. Então, eu tenho 4. 4 vezes 3, 12. Vão sobrar 0. Eu desço o próximo número, que é o 9. Qual número que eu multiplico 3, que o resultado é 9? 3. E restam 0. Então, nós temos 243, tá? Vou apagar aqui esse rascunho para a gente ir para o próximo. Já vamos verificar que o 243 é par ou ímpar. O 243 é ímpar, então não pode ser divisível por 2, porque somente números pares que divide 2 exato. Esse é um critério de divisibilidade. Vamos verificar a soma desses algarismos aqui. 2 mais 4, 6, mais 3, 9. 9 está na tabuada do 3? 9 é divisível por 3? Está. Logo, todo número 243 divide 3. Exato. Vamos lá. Eu tenho aqui 2, menor que 3, então eu vou usar o 24, tá? Qual o número que eu multiplico 3, que o resultado é 24? Aí eu olho o 8. 8 vezes 3, 24. Para 24, restam nada. Desce o 3. Qual o número que eu multiplico 3, que o resultado é 3? Esse número tem que ser o 1 vezes 3, 3, e restam 0, quando eu faço a subtração. Então, eu tenho 84
Foi dividido mais uma vez por 3 e restou 81. Vamos para o próximo número. 81 divide 3. Qual o resultado de 81 dividido para 3? Porque se eu somar 8 mais 1 é 9. Então, vou começar com 8. Pensar no 3 vezes 3, 9. Opa, não pode. Eu vou ter que ir direto. Vou ter que usar o 81. Qual o número que eu multiplico 3? Ah, sim, o 8 pode, perdão. 8, 2, certo? 2 vezes 3, 6 para 8, 2, né? De 6 para 8, faltam 2, então desço o 1. 21, 7 vezes 3, 21. Para 21, restam nada. Então, se eu dividir 81 novamente por 3, eu vou ver que o resultado aqui é 27. Depois eu vou dividir o 27 por 3. Você vai ver que o resultado será 9. Depois eu dividir o 9 por 3 e o resultado será 3. Depois eu vou dividir o 3 por 3 e o resultado será 1. Então chegamos ao final da decomposição. O que eu preciso fazer agora, professor? Eu preciso transformar esse nosso número, que é o 729, em potência, tá? De 3. A base é 3, a quantidade que o 3 se repete. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, elevado à sexta, tá? Por que eu vou precisar elevar à sexta? Porque é a raiz sexta de 729. Então, eu escrevo na raiz. Eu escrevo dentro do radical, 3 elevado a 6, que é igual a 3, porque é raiz sexta, tá? Quando é igual ao índice, eu vou cancelar e retirar do radical. Então, sai como raiz sexta de 729, o número 3. Raiz quarta de 625. Vamos fazer aqui a raiz quarta de 625. Temos que decompor os 625 em fatores primos. O que acontece para decompor o número 625 em fatores primos? 625. Vamos lá. Eu vou observar se o número é par ou ímpar. 625 é par? Não, termina em 5. A soma dos algarismos resulta em um número que está na tabuada 3 ou divide 3. O resultado, 6 mais 2, 8. 8 mais 5 é 13, então não. Esse número termina em 5? Sim. Se termina em 5 ou 0, é divisível por 5, tá? Qualquer número que termine em 5 ou 0, divide 5. Então, vamos lá dividir por 5. 6, eu vou usar o 6, porque 1 vezes 5 é 5, vão sobrar 1. Eu vou descer o 2. Eu vou usar o 2, porque 2 vezes 5 é 10, vão restar 2 aqui, ó. De 10 para 12 é 2, desce o 5. Agora eu vou tentar o 5 vezes 5, 25 e restam nada. Então, quando eu dividir 625 por 5, o resultado é 125 aqui embaixo. Agora eu vou observar se o 625 eu divide 2. Qual o critério que eu vou usar? É par? Não. A soma dos algarismos agora para verificar se é 3. 2 mais 1, 3, mais 5, 8. 8 não divide 3. Então, nós vamos dividir o 125 por qual número primo? Ele termina em 5. Então, nós vamos dividir por 5. Quando termina em 5 em 0, pode dividir por 5. Então, 125 dividido por 5, vamos lá, 12. Número que multiplica 5 e o resultado é próximo de 12 tem que ser o 2, porque 2 vezes 5 é 10 e para 12, 2. Desce o 5. Vamos agora observar que o 25, ele é divisível por 5 e quando nós multiplicamos 5 vezes 5, o resultado é 25 e restam 0.
Então, vamos observar que quando eu divido 125 por 5 aqui, o resultado é 25. Quando eu dividir o 25 por 5 novamente, o resultado vai ser 5. E quando eu dividir o 5 por 5, o resultado vai ser 1. Então, nós temos aqui um número decomposto em fatores primos. O número 625 está aqui, que é o mesmo que 5 elevado à quarta potência, tá? Observe, 1, 2, 3, 4. E é justamente a raiz que eu preciso, tá? Então, vou observar que a raiz de 5 elevado a 4, a raiz quarta de 5 elevado a 4 é igual a 5, tá? É igual a 5. Vamos cancelar e retirar do radical. 10, se eu fizer a mesma fatoração aqui com o 1024, você vai ver que vai ser raiz de 2 elevado a 10, tá? E esse é raiz décima. Eu vou retirar da raiz, que é a base binária, a gente conhece em matemática, e vamos ficar com 2, tá? O resultado aqui será 2, ok? Então, fica 7, 3, 5 e 2 para número 1. Vamos para a questão de número 2. Vamos fazer a leitura atenta. Precisamos de leitura e interpretação de problemas em matemática. Vamos lá. Durante o incêndio no edifício de apartamentos, os bombeiros utilizaram a escada de 13 metros. Observe, 13 metros tem a escada. Para atingir a janela do apartamento em chamas. A escada estava colocada a 1 metro do chão. A escada, 1 metro do chão. Sobre um caminhão que se encontrava afastado 5 metros do edifício. Então, o caminhão estava afastado 5 metros do edifício. Temos a situação ilustrada aqui, tá? Essa escada, ela tem 13 metros e o caminhão estava afastado do chão 5 metros, tá? Essa é a informação. E aqui nós temos ainda 1 metro de altura do caminhão. Assinale a alternativa que represente a altura do apartamento em relação ao chão. Então, ele quer a altura em relação ao chão, tá? Ele quer daqui até aqui, tá? A altura do apartamento. Então, vamos verificar que temos que usar o teorema de Pitágoras, né? A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, o que vai acontecer? 13 ao quadrado mais 5 ao quadrado mais a altura que eu posso representar por H ou uma letra qualquer, por exemplo, X. Eu vou determinar por H a minha altura. Então, eu vou ficar com 13 ao quadrado. Vou aplicar aqui o teorema de Pitágoras. A ao quadrado é o maior lado. B ao quadrado mais C ao quadrado, que são os dois catetos. Então, 13 ao quadrado igual... Quem é B? B é um dos catetos. Então, eu vou escolher 5 ou 13. Ou H, tá? 5 ou H. Eu vou usar o H ao quadrado mais 5 ao quadrado. Aqui eu resolvo essas potências, tá? 13 ao quadrado você vai ver que é 169 mais 25, que é 5 ao quadrado. Esse 25 eu tenho que passar subtraindo o 169. Aí eu vou ficar girando com H ao quadrado igual 169, aí o 25 vai passar subtraindo, menos 25. H ao quadrado é igual a 144 quando eu fizer essa nossa subtração aqui. Chegando nesse ponto, o que eu faço? Ou eu passo para o outro lado extraindo a raiz, ou extraio a raiz dos dois lados aqui da nossa equação, tá? O que eu faço de um lado, eu posso fazer do outro. Aqui eu tenho raiz quadrada de H ao quadrado, eu vou extrair para fora. Então, vamos ficar com H ao quadrado, que é a altura,
Raiz quadrada de 144, você vai ver que é 12, tá? 12 metros. Então, aqui nós temos 12 metros a altura com relação ao caminhão, tá? Ele quer com relação ao chão, então tem mais 1 metro. Logo, nós vamos ter 12 metros com relação ao caminhão, mais 1 metro do caminhão do chão. Então, esse resultado é 13 metros, tá? Esse resultado é 13 metros. Alternativa B era a marcação correta. Vamos agora à questão de número 3. Fazer a leitura correta é importante para entender o enunciado de cada questão. Sabendo que as retas A, B e C são paralelas, utilize o teorema de Tales e determine o valor de x na figura a seguir. Então, essas retas A, B e C, elas são paralelas. Essa questão nós vamos ter que fazer 3x está para x mais 6 e x mais 3 está para x. Vamos lá, vamos fazer a relação que Tales de Mileto apresentou em alguns problemas. 3x está para x mais 6, assim como x mais 3 está para x. O que eu vou aplicar agora? Eu vou aplicar o produto, né, em cruz. Vamos imaginar que eu vou multiplicar primeiro aqui. 3x vezes x, o resultado é 3x ao quadrado, tá? Porque eu estou multiplicando x vezes x, então é x ao quadrado. Agora eu vou ficar com o sinal de igual e eu vou multiplicar x mais 6, que multiplica x mais 3. Aqui nós temos um problema de distributividade, tá? Temos que aplicar a propriedade distributiva. Então, eu vou ficar com esse lado com x, 3x ao quadrado, e aqui eu vou resolver usando a ideia de distributiva. Primeiro, com x eu multiplico vezes x, depois eu multiplico vezes o 3, tá? Eu faço essa ideia. Depois, com 6, eu vou fazer a mesma ideia. X vezes x, o resultado vai ser x ao quadrado, que eu tenho dois fatores, e x vezes 3, né? Mais 3x. Agora, eu vou aplicar essa mesma ideia aqui com o x, com o 6, né? 6 positivo. Então, 6 multiplica o x, depois multiplica o 3. Então, 6 vezes x, que é 3x, vamos ficar com mais 6x. E 6 vezes 3, vamos ficar com mais 18, tá? Então, temos todos esses resultados aqui. Aqui eu posso juntar 3x mais 6x, né? Eu tenho 9x. Então, vamos ficar com 3x ao quadrado igual a x ao quadrado mais 9x agora, eu vou juntar 9x mais 18. O que vai acontecer, professor? Eu vou passar o x ao quadrado, todo mundo para o outro membro, para ficar zero aqui, tá? Porque eu preciso resolver pela fórmula de Bhaskara, então eu tenho que ter zero aqui nessa equação. Então, vamos passar todo mundo aqui subtraindo, tá? Estão todos somando, passa todo mundo subtraindo. Vamos fazer isso. Primeiro, eu escrevo 3x ao quadrado. Aí, o menos esse x mais vai passar menos x ao quadrado, menos 9x também, menos 18. Aí ficou ninguém lá, fica zero. Aqui eu posso resolver, ó, 3x ao quadrado menos x ao quadrado, o resultado fica 2x ao quadrado menos 9x menos 18 igual a zero. Agora eu tenho Bhaskara para resolver essa ideia aqui. Tenho que usar a ideia de equação do segundo grau, né, para resolver esse problema de geometria. Então, muitas vezes tem essa integração nos conteúdos de matemática. Você está em geometria e vem uma questão com
que apresenta e exige de você a equação de segundo grau. Isso é típico de vestibular, concurso, etc. e outros assuntos. Vamos lá. Aqui eu tenho que separar os meus coeficientes. A, 2, B, menos 9 e C, menos 18. São os nossos coeficientes da equação. E eu vou lembrar que existe um cara interessante que é o delta, que eu preciso determinar, que é o B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então é importante eu usar logo essa ideia, substituir esses valores aqui de A, B e C, tá? Lembrando que os sinais são muito importantes nessa ideia matemática algébrica, né, desenvolvida. Então, delta é B, menos 9 ao quadrado, menos 4 vezes 2, que é A, depois vezes C, que é menos 18, tá? Vamos fazer isso aqui em uma outra tela, propondo que delta é igual. Quem é B ao quadrado aqui? É menos 9 ao quadrado. Então, eu abro um parênteses, que é o menos 9, que está elevado ao quadrado. Muito bom. Agora eu vou usar menos 4 vezes A vezes C. Então, menos 4 vezes A, quem é A2? Observe que A é 2. E vezes C, menos 18. Abra um parênteses para não dar um choque com o sinal de multiplicação. E aqui eu tenho a multiplicação de sinais, tá? Então, delta é igual. Aqui nós temos menos 9 vezes 2. Quando eu fizer menos 9 vezes menos 9, eu vou multiplicar esses dois sinais. Então, vai ficar positivo. Menos vezes menos, o resultado é mais. 9 vezes 9, 81. Então, nós temos mais 81. Aqui, o que vai acontecer? Menos 4 vezes 2 vezes menos 18. Então, vou verificar qual o resultado para isso. De antemão, eu tenho que menos vezes mais aqui é menos, menos vezes menos, o resultado é mais, tá? Aí eu vou ficar com 4 vezes 2, 8, 8 vezes 18, ou 18 vezes 8. Temos que é 64, vão 6, 1 vezes 8, 8, mais 6, 1 vezes 8, 14. Então, nós temos 81 mais 144. Vamos observar esse nosso resultado. 81 mais 144, 5. 4 mais 8, 12, vai 1. 1 mais 1, 2. Então, delta aqui é igual a 225. Importante observar esse valor de delta, tá? Por que, professor? Porque delta vai determinar quantas raízes também a nossa equação vai ter. Neste caso é maior que zero, nós temos x1 diferente de x2. Então, nós vamos ter duas raízes reais, tá? Agora eu vou terminar usando a expressão algébrica que calcula a fórmula de Bhaskara, que é o meu x igual menos b, mais ou menos a raiz quadrada do nosso delta encontrado sobre 2, que multiplica A. Isso é muito bacana. Eu tenho o valor de B, que é menos 9 da fórmula, e tenho o valor de A, que é 2, e tenho o valor de delta, que é 225. Então, estes valores foram determinados tanto na ideia aqui dos coeficientes, quanto quando nós aplicamos a fórmula do delta para encontrar o 225. Agora, vamos fazer essa substituição. Então, eu vou ficar com x igual a menos 9, que é o valor de b, menos 9, menos 9, tá? O valor de b é menos 9 e eu tenho esse menos da fórmula. Então, menos 9. Mais ou menos a raiz de 225 sobre 2 que multiplica A. Quem é A? É o nosso 2. Eu vou ajustar isso, depois eu vou fazer
o mais e menos para as duas raízes. Menos vezes menos, o resultado é mais, então eu fico com 9, mais ou menos. A raiz quadrada de 225, você vai ver que é 15, tá? 15. 2 vezes 2, 4. Agora nós ficamos com x1 e x2. Para x1, eu vou usar o valor positivo de 9, tá? 9 mais 15, que é esse valor positivo, sobre 4. Então, 9 mais 15 sobre 4. 9 mais 15, você vai verificar que o resultado é 24 sobre 4. Esse resultado aqui é 6. Para x2, eu vou usar o negativo. 9 menos 15 sobre 4. Então, vamos ficar com 9 menos 15 será menos, subtrai 5 de 9. 4 será menos 6 sobre 4, tá? Você vai ver que esse resultado vai ser menos, se eu simplificar por 2 aqui vai ser 3 sobre 2, tá? Menos 3 sobre 2. Agora vamos interter na ideia aqui de que nós precisamos de medidas, certo? Nós precisamos de um valor, tá? Que se eu multiplicar aqui, o resultado me apresenta uma medida positiva, porque não pode ter medida negativa, não existe dentro da ideia geométrica medida negativa, tá? Então, neste caso, eu vou desconsiderar esse x2 aqui, ó. Vou desconsiderar isso, porque ele foi um valor negativo. Então, a resposta aqui tem que ser 6. Logo, você iria escrever lá no campo x igual a 6, tá? X igual a 6 é o resultado para essa questão de número 3. Vamos observar agora a próxima questão, que é a questão de número 4, que diz o seguinte. Na figura, sendo A paralela a B e B paralela a C, o valor de x é. Então, aqui eu vou fazer B está para x mais 4, 4x mais 1, e 2 está para 3x, tá? Então, as distâncias estão aqui, essas retas aqui são as paralelas. Então, eu preciso essa distância, essa e essa. Então, eu vou fazer aqui 3 está para 4x mais 1. Assim como 2, né, está para 3x. Aqui eu vou multiplicar usando a regra de 3. Então, eu vou ficar com 2. Observe, muito cuidado quando temos expressões com mais e álgebra, tá? Igual. Agora, esse aqui eu vou multiplicar. 3x vezes 3, o resultado é 9x. Vamos fazer a distributiva aqui desse número desta forma. Então, vamos ficar com 2 vezes 4 vezes x, 8x, mais 2 vezes 1, 2, igual a 9x. O que vai acontecer aqui agora? Eu vou ficar com 9x, passar por outro lado subtraindo esse 2 também subtraindo. Então, vamos ficar com 8x menos 9x, que veio para esse membro aqui da equação subtraindo, e o 2 vai passar para o outro lado, menos 2. Observe aqui, professor. 8x menos 9x, lembrando que o menos 9x é maior, então o resultado aqui é negativo. Então, somente x, né? Faça a subtração, menos 2. Agora, eu vou multiplicar por menos 1 para deixar o sinal igual, inverter o sinal dos dois, porque não pode ficar incógnita negativo. Então, eu multiplico dos dois lados por menos 1 e o resultado fica 2. Então, logo, para essa questão, x é igual a 2, tá? Vamos para a questão de número 5. Observe a medida do lado AC do triângulo abaixo, sabendo que a G é bissetriz do ângulo A.
Então, a G aqui, ó, é a bissetriz, então eu posso usar o teorema da bissetriz para encontrar esse lado, que eu chamo de x, tá? Faço a proporção nas devidas respectivas projeções, né? Tem esse lado e tem a projeção dele aqui embaixo. Então, x está para 12. Assinale a medida em centímetros de AC. Quanto mede em centímetros de AC, perdão. Assinale a alternativa correta. Então, você quer essa medida de AC, certo? X está para 12. Vamos fazer aqui. Assim como 32 está para 8. 32 está para 8. Eu vou multiplicar 8 vezes x. 8x igual, multipliquei 8 vezes x, ou x vezes 8, 12 vezes 32, tá? Eu não vou deixar assim, ó, 12 vezes 32, porque eu percebo que o 32, ele é um múltiplo de 8, tá? E o 8 vai ter que passar dividindo, então só divido o 32 por 8. Então, x é igual a 12 vezes 32, vamos passar o 8 dividindo. Então, vamos ficar com, aqui do outro lado, x igual, fazer uma outra tela. Vamos ficar com x igual 12, certo? Vezes 32. Lembrando que nós só podemos fazer essa divisão aqui quando for multiplicação. 32 dividido por 8 é 4. Logo eu tenho, aqui eu dividi, ficou 4. Logo eu tenho x igual a 48. 4 vezes 2, 8 centímetros. 1 vezes 4, 4. Então, 48 era a resposta a ser assinalada. Vamos para a última questão. Essa questão também vamos usar o teorema de Pitágoras para resolver, tá? Da seguinte forma. Num triângulo retângulo A, a altura relativa à hipotenusa mede 12, né? Altura relativa mede 12. E o menor dos segmentos que ela determina sobre a hipotenusa mede 9 metros. O menor lado e a distância de... Isso aqui não era para ter. A distância de AB do triângulo, assinala a alternativa que represente o valor da distância de AB. Então, ele quer a distância de AB, essa distância aqui, ó, que eu posso dizer que seja x, tá? Vai ser a minha hipotenusa ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Então, quem é a ao quadrado é x ao quadrado igual, quem é os catetos? 12 ao quadrado mais 9 ao quadrado. Então, x ao quadrado é igual, quem é 12 ao quadrado? 144, lembrando, mais 9 ao quadrado, 81. X ao quadrado é igual a 144 mais 81, já fizemos atrás, é 225. Aí eu uso aquela técnica, professor, extrair a raiz quadrada dos dois lados da equação, ou passar para o outro lado como forma de raiz. 15 é o nosso resultado. Alternativa C de casa. Então é isso, turma. Finalizamos aqui as nossas correções das questões da avaliação. Importante observar a questão aqui resolvida para você ter uma base de como você foi na sua avaliação de matemática. Então é isso. Fiquem todos com Deus, né? Que venha férias agora na escola. Qualquer dúvida também pode estar enviando aqui no WhatsApp, se vocês precisarem de alguma coisa. O professor se coloca à disposição também nos comentários aí, caso você queira deixar um comentário. E tchau, tchau. Fiquem todos com Deus.